Vamos lá, terceiro ano, mais uma aulinha aí para a gente relaxar, né? Hoje a gente vai falar um conteúdo importante que é o que é um campo elétrico, né? Então, muita gente já ouviu falar de campo de futebol, né? Você vê, ó, campo de futebol, que é um local onde você ali joga, né? Onde acontece ali o jogo, né? Então, o cara fala, campo elétrico tem a ver com eletricidade? Tem a ver com eletricidade. E a gente vai observar o seguinte: tem coisas que para interagir eu preciso ter contato. Então eu posso ter o contato, então vou interagir através de contato, né? Mas tem coisas que eu não tenho contato, mas tenho interação. O que vai acontecer com essa questão de campo? Tá? Então eu vou definir hoje com vocês, entender como a gente calcula o campo elétrico, como a gente dimensiona, né, como a gente usa essa grandeza, como a gente interpreta e qual a importância disso também do nosso cotidiano, né? Então, os processos que envolvem eletricidade, ela é muito bem estudada e muito bem dominada hoje. Então, a gente tem um domínio dessas coisas. É lógico que a gente não tem um domínio de um fenômeno, por exemplo, natural, né? Uma tempestade, cai um raio, às vezes não, o para-raio não comporta e você, por exemplo, tem uma sobrecarga. Então, você pode ter um alto campo magnético. A gente vai observar essas questões aí. Por exemplo, o celular gera campo magnético, né? Geradores geram campo magnético, motores, equipamentos eletrônicos, de um modo geral, gera campo magnético. Então, a gente precisa entender o que é um campo magnético, né? Então, eu vou compartilhar, mais uma vez, o nosso quadrozinho, tá? E vai ajudar aqui a compreensão, porque aí eu consigo rabiscar, né? Desenhar, mostrar para vocês algumas situações, e aí a gente consegue entender isso daí. Primeira coisa, a gente precisa entender o que seria, nesse caso aí, as forças do campo, tá? Ó, forças de campo. Ou seja, na verdade, a gente precisa definir o que é um campo elétrico, tá? Aí a pessoa diz assim, professor, o que é um campo elétrico? Né? A gente está falando de elétrico, mas o que é um campo, na verdade? Né? O campo, na verdade, eles atuam, ó, é algo que vai atuar, né? Atuam sem a necessidade, por exemplo, sem a necessidade aqui de contato. Então, é uma coisa que você não tem contato, mas ele influencia. Então, muita gente diz, não fique brincando perto de um gerador ou de um fio, que o fio pode puxar você e você levar um choque. O pessoal diz, puxar? Mas eu nem tive contato com o fio, mas ele puxa. Na verdade, vai puxar ali, porque o que ele está falando ali é que vai ter aí, nesse caso, um campo que pode ser magnético, pode ser elétrico, tá? Então, a gente precisa compreender isso. Pode ser um campo gravitacional. Então, é algo que quando você chega naquilo ali. Então, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, bem prático, para vocês entenderem isso. Vamos supor que eu tenho aqui uma carga positiva, tá? Que eu vou chamar aqui de carga Q. Essa carga minha, ela é uma carga positiva. Então, eu tenho essa carga aí no meio. Pode ser no vácuo, pode ser no ar, pode ser numa câmara, pode ser dentro de um equipamento, eu tenho isso daí. E o que é que a gente vai observar? A gente vai observar aqui que, na verdade, essa carga, ela exerce uma influência aqui por um certo meio, ó. Então, ela tem um campo aqui que, se eu tiver aqui um ponto A, por exemplo, eu estou, ó, fora. Eu estou fora desse campo de atuação. Então, essa carga praticamente não influencia em nada aí. É como se você dissesse assim, professor, ela não serve para nada. Nada, não está influenciando nada. Por quê? Porque essa carga que eu coloquei, ou essa partícula, ou esse corpo, ou esse objeto que está aqui do lado de fora, ele praticamente está fora do campo magnético. Mas quando eu coloco aqui, por exemplo, uma partícula B, o que acontece? Essa partícula B, ela está dentro do campo de atuação magnético aqui. Então, ela está aqui, ó, praticamente dentro desse campo, ó, magnético, que é o campo de atuação dessa carga. Tanto pode ser uma carga positiva, como pode ser aí uma carga, digamos assim, positiva ou uma carga negativa. Que geralmente a gente vai ter dois tipos de carga, uma carga positiva ou uma negativa. Mas eu posso ter uma carga neutra, então, mas ela sem ter carga, sem ter um déficit de elétrons, né, ou um excesso de elétrons, ela não vai ter tanta influência com isso aí, tá? Então, o campo elétrico que a gente chama, tá? Quando a gente diz aqui, o que seria um campo elétrico, né? O campo elétrico vem justamente porque você está trabalhando aí eletricidade, cargas, então a indução aí é o campo elétrico.
Mas se você tivesse um ímã, por exemplo, aí seria um campo magnético. Se você tivesse aí, por exemplo, a Terra, tudo que entra no planeta Terra é atraído. Aí a gravidade, aí seria um campo gravitacional. Então, o que é, na verdade, um danado de um campo elétrico? Né? Um campo elétrico é justamente aquela influência. Ó, é aquela influência, tá? Gerada ao redor, nesse caso aí, de uma região. Então, no meu caso aqui, a gente tem essa região que eu delimitei aqui para vocês. Então, toda essa região aí, ela é influenciada. Então, eu posso ter várias partículas aqui dentro, e dependendo de onde essa partícula esteja, eu posso ter uma influência maior ou menor. Aí você diz, eu posso ter uma partícula muito mais próxima ou muito mais distante dessa carga positiva. Então, essa influência aqui, ela está relacionada diretamente, é lógico, com a distância. Então, a gente vai observar que a lei de Coulomb foi fundamental nesse mecanismo, tá? Então, a gente tem aí essa questão, tá? Então, é muito comum a gente encontrar campos magnéticos. Aí você diz, isso é saudável para a saúde? Campos magnéticos podem exercer influência na fisiologia, por exemplo. Você pode ter problema fisiológico, ter problema de saúde. Pessoas que trabalham, por exemplo, com linhas de alta tensão, né? Você tem ali um campo magnético, você está vendo ali muitas cargas passando, você tem uma influência muito grande aí dessas cargas que estão ali presentes naquele indivíduo. Então, ele pode sim, por isso que ele recebe insalubridade e periculosidade, porque ele está expondo sua vida. Então, ele vai ganhar um pouco mais, ele vai ser remunerado pelo risco que ele corre em prol do desenvolvimento ali da profissão. Então, esse campo elétrico, ele pode prejudicar? Pode. Você vê, o celular tem campo magnético, você tem ali bateria, você tem ali ondas eletromagnéticas, né? Você tem ali várias situações que estão trabalhando ali no celular. Então, a gente é exposto também a um campo elétrico, usando celular, brincando no WhatsApp, computador gera equipamento eletrônico, gera campo eletrônico, tá? Campo magnético, campo elétrico. Então, a gente tem essas influências desses campos. Então, o que é um campo? Um campo, na verdade, é uma região que você não precisa tocar para interagir. Basta você estar dentro dessa região. Então, o que é um campo elétrico? É uma influência, na verdade, é um efeito, uma influência gerada nessa região. Que nesse caso é chamado de elétrico. Por que é chamado de elétrico? Porque vai envolver aqui, ó, porque envolve, nesse caso aqui, tá? Deixa eu só consertar aqui. Envolve, nesse caso aqui, cargas. Então, a gente vai ter aí cargas positivas ou cargas negativas interagindo com isso aí, tá? Então, de um modo geral, a física, ela trabalha com um campo chamado, ó, campo gravitacional, tá? O campo gravitacional, matematicamente, né, ele depende da gravidade. Então, você tem aí, por exemplo, o planeta Terra, né? Tá aqui o planeta ele é inclinadozinho assim, ó, e ele tem uma rotação. E aqui dentro você tem, é lógico, os continentes, etc, né? Deixa eu desenhar aqui mais ou menos. E aí que você tem uma área de atuação, que a gente chama de campo magnético ou gravitacional. Então, se você estiver fora disso daqui, você vai ver que você vai estar flutuando lá. A estação ele fica em órbita, por exemplo, um satélite. Mas se você entrar aqui no campo gravitacional, isso você vai ser atraído aqui para o centro da Terra, tá? Entrou aqui, que é o que a gente chama de força gravitacional. Tá? Então, a gente tem essa força. Então, a gente pode calcular essa força gravitacional? Pode. É só a gente pegar o seguinte, o valor do peso, e esse peso vai ser relacionadamente à massa. Então, eu tenho como calcular aqui, por exemplo, esse campo magnético gravitacional. Ele vai depender de quem? Do peso, tá? E ele vai depender aqui, ó, da massa. E esse peso que ele está falando é justamente da força da gravidade, então, o campo gravitacional. Ah, professor, mas eu estou falando de campo elétrico. Isso, campo elétrico. Vamos falar agora de nosso campo elétrico. Eu fiz apenas uma analogia para você entender aí que o campo ele está presente, tá? Então, no campo elétrico, eu posso calcular aqui, campo elétrico a gente representa pela letra E, tá? Campo elétrico é a letra E com uma setinha, uma flechinha, que é um vetor, né? O campo elétrico depende de quem?
da força, né? É diretamente dependente da força e inversamente dependente de quem? Da carga. Quanto mais próximo eu tiver dessa carga, consequentemente eu vou ter uma influência maior ou uma influênciazinha aí menor. Então, matematicamente, eu posso calcular esse campo elétrico, ao valor do campo elétrico, né? Posso. É só você dividir quem? A força da carga, a gente vai trabalhar um pouco as unidades e você entender como é isso, dividido aqui pelo módulo da carga, tá? Que a gente fala assim, um módulo da carga. Qual é o valor dessa carga? É uma carga positiva, é uma carga negativa, então ele vai te dar esse valor. Então, matematicamente, a gente consegue calcular o campo gravitacional, tá? Aí você diz, e esse campo gravitacional, né? Geralmente a gente pode ter uma carga fixa, né? E essa carga, geralmente, que a gente coloca de prova lá, a gente vai gerar isso daí, né? Então, a gente precisa entender como seriam essas questões relacionadas a isso, tá? Então, vamos trabalhar primeiro o módulo. O módulo significa, pessoal, o valor do campo elétrico. Ah, eu posso calcular o campo elétrico? Posso, a gente já viu aí que é só você calcular como? Dividindo aí o valor da força, que ele vai te dar no problema, pelo valor em módulo da carga. A gente faz dessa maneirazinha aí. Outra coisa importante, o sentido, tá? Então, a gente tem um sentido também a seguir, tem. Qual é o sentido do campo elétrico, tá? Eu vou mostrar mais ou menos como você vai proceder aqui, e aí a gente vai fazer alguns exemplos aqui, vocês vão ver que é fácil trabalhar esse sentido, tá? O sentido a gente trabalha o seguinte, se a carga for maior que zero, ou seja, for uma carga positiva, né? O sentido aí do campo elétrico é o mesmo da força, tá? O mesmo. Eu vou mostrar isso na prática, o que significa, tá? Se, por exemplo, a carga, nesse caso aqui, ela for agora menor que zero, ou seja, a gente estiver falando de uma partícula negativa, ela é o contrário, nesse caso aqui, da força. Então, a gente precisa compreender essas coisazinhas aqui, principalmente essas duas coisas, o módulo e o sentido. Aí o cara diz assim, como é que eu vou trabalhar isso? Vou apagar isso aqui para mostrar aqui para a gente não ter que fazer e mudar de slide, tá? Eu vou apagar aqui a parte que eu estava trabalhando, no caso, eu já fiz vocês compreenderem aqui o que seria um campo, né, bem como o campo gravitacional e o elétrico, a gente está falando do campo elétrico. Aí ele diz assim, como é que eu vou calcular aqui, nesse caso, o valor? Nesse caso aqui, a gente está falando de um valor numérico, tá? Então, esse valor numérico eu calculo usando essa formulazinha aqui, ó, o campo elétrico. Ele vai me dar aqui essa força, que é dada em Newton, tá? E ele vai me dizer aqui essa carga que é dada em Coulomb. Então, a gente já observa aqui que a unidade que eu vou trabalhar aqui vai ser quem? Newton por Coulomb. Tá? Então, quando você estiver calculando o campo elétrico, você vai encontrar muitos exemplos da seguinte maneira. Ah, o campo elétrico ali que eu estou trabalhando é 2 Newton por Coulomb. Então, você vai ter que ter essa unidade, Newton por Coulomb. Newton é a unidade de força e Coulomb é a unidade de carga, ok? Então, o que acontece? Ó? Vamos entender agora essa coisa que ele estava falando aqui, que era esse negócio aqui do... Se a carga for positiva, vamos raciocinar aqui comigo. Ó. Vamos supor que você tem aqui uma carga, e essa carga ela é positiva, tá? Então, tá aqui uma carga, e aqui eu vou colocar aqui um ponto, tá? Que eu vou chamar de ponto A. Então, esse campo magnético aqui, ó, essa carga, ela vai ter um campo magnético que ela vai influenciar logo isso aqui, ó. O ponto A. O campo magnético vai atuar no ponto A. E qual é o raciocínio, ó? Você vai observar o seguinte, que nesse caso aqui, o campo elétrico, ó, de carga positiva é afastamento, tá? Então, o campo aqui magnético, tá? É de afastamento. Ou seja, o campo magnético em uma partícula positiva, ela se afasta, tá? Ela sai. É como se você imaginasse que eu estou colocando aqui no ponto A uma carga positiva, tá? É como se eu colocasse uma carga positiva. Aí você tem repulsão, tá ok? Como ela é uma carga positiva,
o que que acontece? A força que está atuando aqui também vai ser nesse sentido, ó. A força que está atuando aqui também vai ser no sentido do campo elétrico. Por isso que ele diz aqui que se a carga for positiva, é o mesmo da força. Professor, e se você colocar agora uma carga negativa? Eu coloquei agora uma carga negativa e coloquei aqui o ponto A. O que vai acontecer aqui, ó? Esse campo magnético, ele vai também, ó, influenciar esse ponto. A gente está falando que esse ponto está dentro do campo magnético. Então, no campo magnético de uma carga negativa. Aí você diz, e o que vai acontecer aí? Nesse caso, o campo magnético, né? Aí você diz assim, o campo magnético aqui, eu vou primeiro trabalhar os campos magnéticos, para ficar mais fácil de você entender, ó, esse negócio de força aqui, já eu mostro isso. Ó. O campo magnético aqui de uma carga negativa, por exemplo, é de aproximação. Então você diz, se eu colocar uma carga positiva, o campo magnético se afasta dessa carga positiva, o campo magnético, tá? Se você colocar uma carga negativa, tá? O campo magnético é um campo de aproximação. Por quê? Porque você vai imaginar que eu estou colocando aí à prova uma carga positiva. Então, carga positiva, se com carga positiva, repulsão. Carga positiva com carga negativa, atração. Ok? Então, o campo magnético sempre, em uma carga positiva, ele se afasta. Sempre. Ele nunca vai vir a favor, ou seja, vai ter atração. Numa carga negativa, tem atração. Agora, o que é que a gente pode fazer? Eu vou colocar uma situação para vocês agora, para a gente interpretar e vocês verem como é interessante o campo magnético. Se você pegar aqui um campo magnético, tá? Positivo, influenciado por uma carga positiva. Aí eu coloquei aqui uma cargazinha, ó, positiva. Tranquilo? Não é positiva? Positiva. Pronto. Aqui vai ter, ó, o campo magnético. O campo magnético vai lá chegar até a carga. O que que acontece? Na carga positiva, eu já vi que carga positiva, o campo magnético ele se afasta. Então, aqui o campo magnético vai se afastar, ó, que é o E. O campo magnético se afastou. O que que acontece com a carga? Eu tenho carga positiva e tenho carga positiva. Opa, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma repulsão. Então, eu vou ter uma força no mesmo sentido do campo elétrico. Ah, professor, e se eu tivesse agora assim, ó? Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma carga positiva e tivesse aqui agora uma carga, por exemplo, negativa. O campo magnético vai de novo lá, ele vai influenciar. Ó. O campo magnético chega, você faz uma linha, dá carga para aquele ponto e observa o seguinte, carga positiva, campo magnético se afasta, isso é padrão. E o que que acontece? Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, elas vão se atrair. Opa, a força é o contrário. Força não tem nada a ver com o campo magnético. O campo magnético é uma região de influência. A força é uma atração entre a carga. Então, automaticamente, eu consigo ter esse procedimentozinho aí. Aí, vamos raciocinar agora de outra maneira, tá? A gente vai fazer aqui agora, vou apagar aqui embaixo para a gente poder brincar aqui de outras situações. Vamos supor que você agora tenha isso aqui, ó. Vamos supor que você tenha agora uma carga negativa, tá? Tem uma carga negativa e eu tenho aqui um pontinho que eu vou chamar de uma carga, por exemplo, positiva. Então, eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva. Campo magnético vai atuar? Vai. Campo magnético vai atuar aqui. Só que eu tenho uma carga negativa. Meu campo magnético é de atração. Então, o campo magnético vem para cá, ó. Atrai. Mas o que que acontece? Eu tenho uma carga positiva e tenho uma carga negativa. Então, elas vão se atrair. Então, se atrai, a força é no mesmo sentido aqui, ó, do campo magnético. Aí, se você dissesse, professor, e se eu pegasse essa mesma carga negativa, tá, ó, mesma carga negativa, e colocasse aqui uma carga agora positiva, não, negativa. O que que ia acontecer? O campo magnético vai lá, ó. Campo magnético com uma carga negativa, ele é de aproximação, ele vem para próximo da carga. Ó. Só que eu tenho duas cargas negativas, então a força é no sentido contrário, porque tem uma repulsão. Então a gente precisa compreender
Essas questões aí que são, assim, fundamentais na hora de se entender o campo magnético. Então, em resumo, o que é que você precisa entender até agora, tá? Que eu posso ter aqui, por exemplo, uma carga, tá? Eu posso ter uma carga positiva e ela pode estar atuando aqui em um ponto P, tá? Se ela atua num ponto P, o que que acontece aqui? Eu vou ter um campo magnético de atração, ou seja, de repulsão. Desculpa que eu errei. Vou ter um campo magnético de repulsão, ou seja, ele vai sair, ó. O campo magnético, ele sai no sentido saindo da carga. Se você tiver agora, por exemplo, um campo, tá? Um campo magnético originado por uma carga negativa, e qual seria a sua influência no ponto P? Você vai traçar aqui, ó, vai observar que eu vou ter uma interação do campo magnético, mas eu vou ter um campo magnético relacionado a uma atração. Ó. Ele vem para cá. É como se você tivesse, por exemplo, pessoal, é como se o ponto P, você, para trabalhar campo magnético, você imagina sempre que o ponto que você está analisando é uma carga positiva. Sempre. Tá? Para fazer essa análise, para você não esquecer isso e guardar no seu juízo, você vai lembrar o seguinte: para me saber qual é o sentido do campo elétrico, eu vou imaginar que o ponto na qual o campo elétrico está agindo é uma carga positiva. Então, se eu botasse aqui uma carga teoricamente positiva, o que que ia acontecer? Ó, carga positiva com positiva, repulsão. Sai. Então, vai ter uma repulsão. Se eu colocasse aqui uma carga negativa, ó, aliás, positiva com negativa, uma atração. Então, isso é uma maneira mais prática de você trabalhar isso daí, tá? Então, a gente sempre tem essa característica que é importante de você trabalhar aí no campo magnético, tá? Outra coisa importante que a gente estuda são as chamadas resultantes, tá? As resultantes de campos elétricos, tá? Muita gente vai dizer assim, é muita coisa, né, tal, mas é tudo relacionado, é porque a gente demora um pouquinho, porque a gente, explicando isso melhor, fica mais fácil de você compreender, tá? Então, eu vou mostrar aqui o seguinte, ó, eu tenho aqui uma carga, tá, que eu vou chamar de carga Q1, tá? E essa é uma carga positiva. Então, ela vai ter um campo magnético, eu vou colocar outra carga aqui também positiva, que eu vou chamar de Q3. E eu vou colocar uma carga aqui, ó, que eu vou chamar de Q2, e eu vou dizer que essa carga é uma carga negativa. Então, eu tenho aqui uma carga positiva e uma carga negativa. Então, a gente tem um campo magnético aí bem carregado, né? Várias cargas aí próximo, isso gerou um campo magnético. E esse campo magnético, ele está influenciando aqui, ó, um ponto P. Que aí eu quero saber qual seria o vetor resultante aí, nesse caso aqui, dos campos elétricos. Então, vamos raciocinar aqui junto comigo. Ó. Primeira coisa que você vai fazer é traçar uma linha de cada carga para o ponto. Ó. Carga para o ponto aqui, ó. Esse aqui tem um campo magnético. O que que acontece? Ó, carga positiva. Opa, carga positiva se afasta. Tá aqui o campo magnético, né? E nesse caso aqui seria o campo magnético da carga 3. Tá para cá. Se você cruzar aqui agora o campo 2, ó. Assim vem ele aqui, ó. Eu tenho uma carga negativa, opa, o campo magnético vai ao encontro da carga. Então, eu tenho aqui o campo magnético, que eu vou chamar campo magnético Q2, que é da carga 2. E essa carga outra aqui, Q1, ela também exerce uma influência. Ó. Eu tenho aqui uma influência, ou seja, ele vai influenciar, só que é uma carga positiva. Opa, carga positiva, ele se afasta. Campo magnético, que a gente vai chamar aqui de Q1, tá? O campo magnético aqui, Q1. Então, como é que eu vou calcular o campo magnético resultante? Qual seria, com esses três elementos aqui, como faria para calcular esse campo magnético? É só você somar. O campo magnético, né, da carga Q1, mais o campo magnético da carga Q2, mais o campo magnético da carga Q3. Se eu fizer essa soma, eu vou ter aqui o meu campo elétrico resultante, que vem
de várias cargas que estão influenciando ali um ponto. Então, dependendo de onde você coloca um ponto, eu posso colocar o ponto aqui, posso colocar um ponto aqui, posso, aqui, ali. Então, dependendo de onde você esteja colocando esses pontos e onde você está, se você está mais distante ou mais próximo da carga, a gente pode ter essa situação, tá? Então, é muito importante que a gente domine e entenda um pouco esses procedimentos de campo elétrico, né? É um conteúdo que às vezes o aluno se confunde, porque ele tem que começar a entender por que a gente tem campos elétricos, né? Em campos elétricos é muito comum no nosso dia a dia dos nossos equipamentos que a gente utiliza, né? Tem algumas pessoas que dizem que não faz mal, outros dizem, então tem artigos que não tem tanta certeza, mas exposição a campo magnético traz sim problemas fisiológicos. Você vê que a gente vê aquelas máquinas de ressonância magnética, nós temos várias outras máquinas aí, tomografia, tudo isso gera campo magnético, você é exposto a esses campos magnéticos. E esses campos magnéticos estão presentes aí no nosso dia a dia. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Outra coisa importante que a gente fala, né, já estamos praticamente finalizando aí, é quando a gente fala das chamadas linhas de forças, tá? Então, o que são linhas de força? São linhas, pessoal, imaginárias que a gente tenta imaginar e desenhar aqui o que acontece numa carga. Por exemplo, se você pegar uma carga positiva, como seriam as linhas? As linhas é de saída, né? Carga positiva, campo magnético sai, ó. Campo magnético teria mais ou menos esse procedimento. Professor, mas se eu colocasse aqui um campo magnético negativo, como seriam as linhas? As linhas é de chegada, de aproximação, ó. Então ficaria assim o campo magnético. Tudo isso são as linhas que a gente interage. Professor, e se eu tivesse aqui duas cargas, por exemplo, positivas? Como seriam as linhas? As linhas são de saída, tá? Então, onde a gente tem aqui saída, a gente vai ter repulsãozinha, né? Então vai sair e ele praticamente vai ter esse formato, ó. Onde tem as cargas, você tem uma repulsão muito mais intensa, né? Bem próxima aqui. Então, as linhas de força, ele faz essa voltazinha aqui. Do mesmo jeito, se você tivesse duas cargas aqui, nesse caso, negativas, né? Duas cargas negativas, a gente teria praticamente esse procedimentozinho aqui, ó. Vem para cá, aqui a gente teria uma repulsãozinha, né? Tudo vai chegando aí ao redor do campo magnético, né? Mas aqui, bem pertinho das cargas, a gente teria um pouco de repulsão. Professor, e se eu tivesse uma carga positiva e outra negativa? Aí, praticamente, a gente teria o seguinte, ó. As cargas positivas, eles saem, no sentido de a negativa recebe esse campo elétrico, e esses aqui, eles faziam o seguinte, né? Aqui, carga positiva, essas linhas saem, e aqui você tem chegadas, né? As linhas chegam. Então, a gente começa a compreender isso daí. Então, é bem tranquilo essas questões e fácil de vocês aí compreenderem, né? Outra coisa é quando a gente tem também um campo elétrico uniforme, né? O que seria um campo elétrico uniforme, né? Você tem aqui praticamente as linhas paralelazinhas. Então, isso é um campo um campo elétrico uniforme. Isso é muito comum, pessoal, quando você tem barras, tá? O cara pega aqui um campo elétrico, coloca uma barra positiva e coloca aqui, por exemplo, uma barra negativa. Então, a gente vai observar que aqui você teria, nesse caso aqui, linhas que vão interagir, ó, para cá de uma maneira bem tranquilinha, bem sossegada, tá? Então, a gente, pessoal, precisa compreender aí qual seria, né, o comportamento e qual seria aí, nesse caso, essas influências de cargas que a gente tem aí, tá? Então, de um modo geral, a gente pede que vocês tenham essa compreensão na hora de se estudar aí o danado do campo elétrico, tá? Então, o campo elétrico, né, ele é uma influência que existe sem contato. Então, lembrar que campo elétrico positivo, os campos elétricos, eles se afastam daquela partícula. Campos negativos, eles atraem, então depende muito da carga. Então, não confundir campo elétrico com força. Campo elétrico é uma interação que acontece específica para carga positiva e negativa, né, que é uma reação de interação, mas quando você tem uma carga positiva dentro de um campo elétrico, você pode ter uma força de atração ou uma força de repulsão. Tranquilo? Então fica aí mais essa dica, estudem
Eu sei que é um assunto difícil, física, né? Mas a gente tentou aqui esquematizar para que você compreendesse bem isso. Boa aula, né? Assistam quantas vezes quiserem. Se quiserem pesquisar outras aulas sobre o conteúdo, tá aí. Fiquem à vontade, isso vai ser importante para vocês, tá? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.